Boa noite, Rafa. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos dar seguimento, né? Vamos lá, isso aí. A nossa continuar, né? Falando sobre filosofia da alma, dar uma aprofundada mais nesses assuntos, são muito interessantes, Sim, né? verdade. Boa noite, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Pode fazer suas saudações aí. Então, boa noite, pessoal. A gente vai dar continuidade, então, na nossa filosofia da alma, né? Que tem umas... A gente vai aprofundar, na verdade, né? Então, como a gente falou a live passada, que como que acontece, né? Esse rebaixamento vibratório das energias, né? Então, que vem do nosso corpo mental, passa pelo nosso corpo astral e chega ao corpo físico. E aí a gente falou de umas questões, né, que é a questão dos vícios, né? Que todo vício, mesmo que ele seja algo externo, ele causa o que a gente chama de energia mórbida, uma energia sem vida, e aquilo fica no nosso corpo astral, né? E a gente comentou também o porquê que isso acontece, né? Como a gente tinha relatado lá, todo vício é falta de alguma coisa, né? E a gente compensa essa falta atrás desses vícios. E normalmente, que falta é essa? É o que a gente chama de desequilíbrio emocional, né? Desequilíbrio mental. Então, quando a pessoa não consegue resolver seus problemas internos, seja ele emocional ou mental, que causa um desequilíbrio, a gente busca um vício para equilibrar as coisas, mas na verdade a gente não está equilibrando nada, né? É uma falsa ilusão aquilo, né? E por que a gente fala que é uma questão, um desequilíbrio emocional e mental? Porque é energia. Então, toda energia que a gente pensa, né? Então, você pensa, você cria algo, né? Quando você cria esse algo com essa energia, ela vai baixando vibratoriamente, atravessando os nossos corpos. Então, pensa com a mente, corpo mental, passa para o corpo astral e se materializa fisicamente. Então, vamos dar um exemplo assim, ó. Ansiedade. Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um desequilíbrio das emoções, né? É um desequilíbrio da nossa mente. Então, essa energia desequilibrada, ela vai causar alguns transtornos. E ela passa pelo nosso corpo astral e vai chegar no nosso corpo físico, pelos nossos sentidos. Então, a gente vai sentir ansiedade. E aí, cada um dá alguma coisa, né? Um dá um frio no estômago, uma queimação no estômago, uns tremem, outros ficam nervoso, agitado. Aí depende de cada um. Mas no final das contas, o que é isso? Uma energia em desequilíbrio que vem do nosso corpo mental, né? Do nosso corpo emocional. Muitas vezes o que acontece? A pessoa está nesse desequilíbrio e aí foge para os vícios. Pode ser o fumo, pode ser a bebida, pode ser drogas, pode ser quantas outras coisas for. A gente tem que analisar o seguinte: eu estou viciado nisso, então é problema. Tem gente que tem vício em fofoca, não pode ficar sem falar dos outros, aquela fofoquinha, é um vício. Tem gente que é viciado em trabalho. Então, assim, uma coisa é você trabalhar bastante, outra coisa é você ter vício de trabalho. Aí é problema, porque é um desequilíbrio. Só que esse desequilíbrio... Até porque às vezes o trabalho também é uma fuga, né? Exatamente, exatamente. E qual que é o problema do vício? Ele causa energia negativa para o corpo astral. Esse que é o problema, né? Que em determinados momentos vai chegar um determinado momento que vai ter que ser limpo. E
essa limpeza do corpo astral é no corpo físico, em forma do que a gente fala que é doença, né? A gente costuma chamar isso de doença, mas nada é do que uma limpeza dessa energia densa, dessa energia mórbida do corpo astral. Então, a questão é esse desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental que acontece isso. Essas energias desequilibradas. Porque qual que é o correto? Qual que é a natureza? Né? Qual que é o fluxo? É tudo em harmonia. Foi fora de... Não está em harmonia, está em desarmonia, vai ter problema. Para quê? Para que se corrija isso e volte em harmonia de novo. Então, tudo no universo flui com harmonia. É só a gente parar para analisar as coisas. Se a gente olhar a natureza, se a gente olhar qualquer coisa que saia em desarmonia, vai ter uma consequência para voltar em harmonia de novo. Então, quando uma pessoa exagera em alguma coisa, né, vai ter uma consequência muito pesada daquilo para voltar, né, em harmonia de novo. Então, vamos lá, a pessoa que comeu demais, exagerou. Olha que simples, né, o nosso exemplo. Vai passar mal. Por quê? Porque desequilibrou. Porque não é normal aquilo, né? Aí passa mal, se arrepende, fica uns 2, 3 dias sem comer lá, volta ao normal de novo, tudo bem. Aquele mal-estar já não existe mais. Se equilibrou, entrou em harmonia. Só que isso acontece em questão de energia, né? Com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, refletem no nosso corpo físico. É energia, é assim que funciona. Né? Nós pensamos, vai baixando vibratoriamente essa energia do pensamento, passa para o nosso corpo astral e se materializa aqui no físico, em diversas formas, né? Como a gente falou. E qual que é o problema disso? É justamente quando a gente está desequilibrado e a gente comete esses excessos. Então, esses, né, que a gente deu o exemplo lá de vício, é um excesso. Né? E a gente tem que fazer o quê? Tem que se equilibrar. A gente tem que trocar, né, nossos pensamentos, equilibrar nossos pensamentos, equilibrar nossas emoções. O exemplo que eu queria dar é o seguinte, ó. Por exemplo, uma pessoa que quer tomar uma cachaça, uma bebida alcoólica. O que ela faz antes dela ingerir? Ela pensa. Então, quando ela pensa, ela transforma a energia em, vamos dizer assim, em álcool. Né? Deu vontade de tomar uma cachaça lá. Pensou, transformou, né? Passa pelo corpo astral essa energia, dá aquela emoção, aquela saciez, aquela vontade, e aí chega no corpo físico, se materializa. Você vai lá, pega lá da garrafa e toma. Ok? Esse é o processo. Né? O que tem que fazer? A gente tem que... Como que a gente vai transformar essa energia? Lá no nosso corpo mental. Então, em vez de você pensar, né, em tomar cachaça, você vai pensar em tomar água. O que você está fazendo na prática? Você está transformando, né, aquela energia. Aí passa para o corpo astral lá, vai sentir aquelas emoções, né, até chegar no corpo físico, e em vez de você tomar a cachaça, você vai tomar a água. Então você está transformando a energia até ela se materializar. Esse é o processo. Claro que falando assim é simples. Aí vai ter que entrar outras situações, tipo força de vontade, força mental, é o querer, né? Tudo isso você junta, mas primeiro tem que transformar na mente. Então, quando a gente fala assim, tem que ter a força de vontade, tem que querer, é que você transforma primeiro nos pensamentos. Você transforma, né? Esse desejo acontece antes no corpo mental. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo parar disso, daquilo ou daquilo outro. Por quê? Porque está querendo vir do campo físico, né, primeiro, quer parar aqui sem antes trocar os pensamentos, né? Trocar aquele desejo. É a mesma coisa de uma pessoa que vai fazer bariátrica. Eu falo
porque a gente que acompanha algumas situações e você vê a diferença entre uma pessoa que trabalha o psicológico primeiro, antes de fazer, e a que não trabalha o psicológico antes. A que não trabalha antes o psicológico, ela volta a engordar, engorda o dobro e corre muitos riscos. Então, por quê? Porque não trabalhou primeiro. Porque não transformou a energia, né? Então, é aquela história do pensamento do gordo lá, né? Que a gente fala. É isso mesmo. Quer dizer, não mudou a forma de pensar. Só que nós estamos falando em energia, entendeu? E se não transformar a energia, vai materializar de novo o que pensa. Só que isso a gente está falando para coisas negativas. E para coisas positivas? É o mesmo processo. Né? É o mesmo processo. Então, quando a gente, por exemplo, quer alguma coisa, a gente pensa em alegria. É o mesmo processo. Vai se transformando, passa pelo corpo astral, chega no corpo físico, você vai sentir essas alegrias e vai manifestar aqui. Então, na verdade, o processo é o mesmo para a energia. O que muda? Muda o que a gente quer, o que a gente deseja. Tanto faz, algo negativo ou algo positivo. Só que com um detalhe, o algo negativo vai te trazer transtornos e consequências futuras. Algo positivo vai te trazer um bem-estar, vai te trazer algo muito bom, que você não vai precisar, por exemplo, limpar a energia positiva do corpo astral, porque ela já é a harmonia em si. Né? Então a gente fala tanto em energia para buscar esse conhecimento. Isso transforma a vida da pessoa se ela quiser. Né? E ela quiser isso, é esse querer, né? Essa força de vontade de transformar a vida. E a gente está dando o caminho que transforma nos pensamentos. Né? Porque você trocando teus pensamentos, você vai trocar toda a visão de mundo, vai trocar toda a sua manifestação aqui no corpo físico. Então, dentro disso, aí a gente vai trazendo as coisas que vai se aprofundando e expandindo mais. Então, quando você está viciado em alguma coisa, você prejudica a si mesmo. Não tem escapatória, é a energia negativa. Você está prejudicando a si mesmo. Agora, e quando a gente prejudica os outros? Aí, essa energia negativa é dobrada para a gente. As pessoas têm que começar a ficar atento com isso. Porque uma coisa é a gente se desequilibrar, uma coisa é a gente estar com a mente perturbada ali em desequilíbrio e fugir para um vício. Beleza, você está prejudicando a si mesmo. Agora, o problema disso é quando a gente prejudica os outros. Né? Que é aquilo que a gente fala. Quando a gente prejudica os outros, a gente está prejudicando nós mesmos. Só que aí é dobrado, em dobro. Porque todo vício traz uma consequência, né, Rafa? É família, envolve tudo, né? Então, e se extrapolar, né, vai acarretar todo mundo. Mas a gente vai pegar e vai começar agora a falar mais sutil que isso ainda. Que é o seguinte, se você pega, por exemplo, fala para alguém alguma coisa, qualquer coisa que a gente acha besteira, que é uma brincadeira, mas prejudica o outro, você está fazendo a mesma coisa com a energia negativa. Entendendo? Então, se eu pego e falo alguma coisa para alguém, isso que eu falei é sério para a pessoa, mas é brincadeira para mim, né? Só que aquela pessoa se magoou, ou aquela palavra que eu falei vai trazer um transtorno muito grande para essa pessoa, eu tenho responsabilidade com o que eu disse. Mesmo que para mim não sirva de nada, seja uma brincadeira. Só que a gente está falando em questão de energia. É aí que pega, que as pessoas não conseguem, muitas vezes, entender e ver. Que é aquela história que tudo que você emana para o outro, volta para a gente. Então, uma palavra que a pessoa se prejudique,
uma brincadeira de mau gosto, né? Então a gente fala aí, as brincadeiras de mau gosto. O que é essa brincadeira de mau gosto? Pô, às vezes você está machucando uma pessoa. Beleza, a questão física aqui tá tranquilo, né? Ah, não viu, mas energeticamente você está produzindo muitos problemas. Você está fazendo o que a gente chama de karma. É um karma. O que é um karma? É energia negativa no seu corpo astral. Então, quando a gente fala nessa questão de energia, vai muito além do que a gente está vendo. A gente tem que começar a ficar atento com isso, né? A gente buscar entender essa parte. Então, se você fala alguma coisa, vamos lá, as fofocas aí, você fofoca de um, fofoca para o outro, que é um problema seríssimo. Vai trazer problema para quem está transmitindo. Porque você está prejudicando alguém, né? Contou alguma coisa que não deveria e aquilo causou, causou um monte de transtorno. Quantas coisas que a gente vê aí que causa? Você prejudicou alguém. E numa magnitude, às vezes, muito grande. O que você está trazendo para você mesmo? Karma, energia negativa, né? Então, às vezes uma mentira, às vezes o que a gente está vendo muitas vezes aqui nas redes sociais, essas brigas. Vai lá, digita, escreve, briga. A princípio ali, não é nada, né? Só que isso traz karma, traz energia negativa, dependendo do que você está falando. Porque às vezes você está agredindo verbalmente, e isso para o universo não é legal, porque é energia negativa, né? Essa energia que a gente chama de mórbida, você está criando com os seus pensamentos aquilo, né? E está nesse abaixamento vibratório que a gente fala, está passando pelo teu corpo astral, até se materializar ali de você digitando, a energia já passou um longo caminho. Só que fica esses resíduos, né, no seu corpo astral, que a gente chama de karma. Então, as fofocas, essas brigas de internet, isso aí tudo vai gerando karma. Porque é em função do que... sem contar que fica ali com os espíritos ali que tá na mesma vibração, né, Rafa? Atraído um pelo outro. Tudo entra na mesma sintonia, vira uma bola de neve. Só que o que acontece? Uma hora vai ter que limpar isso. Vai ter que limpar. E aí vai limpar como? Muitas das vezes, quando a pessoa não tem certo conhecimento, em forma de doença. Ah, a fofoca que foi falado lá, briga de WhatsApp lá, vira doença? Vai virar. Porque vai ter que limpar aquela energia do corpo astral. Então, a coisa é muito mais séria do que se imagina. É muito mais delicado do que se imagina. Não é o simples fato da gente falar alguma coisa. Vai muito além. A gente tem que ter essa responsabilidade. Por que a gente tem que ter essa responsabilidade nesse momento? Porque a gente chegou num estágio evolutivo que a gente precisa entrar em harmonia. A gente já comentou isso. O planeta entrou numa vibração de amor e fraternidade. Então, quem não está amando, quem não está sendo fraterno, vai ter problemas. Vai gerar energia negativa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente está se aprofundando nessa questão de só falar, né? Digitar lá. Pois é, mas a gente vai além disso. Só o fato da gente pensar, você já está gerando todo esse problema, né? Porque quando você vai lá digitar alguma coisa, lá uma briga de WhatsApp, questão política, que aconteceu bastante aí, ó. Essa questão política, essas brigas, um xingando o outro, um falando mal do outro, um descendo a lenha no outro, por questões muitas vezes sem pé nem cabeça, está gerando uma energia negativa tão grande que as pessoas não sabem por que lá na frente as coisas começam a dar tudo errado, né? Mas o que acontece? Você pensa antes de você ir lá digitar. Mas quando você pensa no seu corpo mental,
A energia já foi, né? A energia já foi, já está indo. Então, você pensou em prejudicar alguém, por exemplo, vou xingar fulano. Você já xingou em energia mental. A coisa é muito mais delicada do que a gente pode imaginar. Até chegar, né, no corpo físico ali, né, digitar, a energia já foi e já voltou tranquilamente. Né, já prejudicou. Então, a gente tem que começar a ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né, que a gente está emanando para o universo e para os outros. O processo é o mesmo, tanto para coisas boas como para coisas ruins, negativas. A gente está falando muito da questão negativa para as pessoas começar a ficar mais atentas, né? Porque isso prejudica em todo o contorno daí, né? Em todas as fases que a gente busca da vida. Aí começa a refletir no financeiro, em relacionamento, em amizade, em família, pega tudo, porque é uma energia, é uma vibração, então pega todo mundo. Então uma mente desequilibrada, né, causa transtornos, que gera energia negativa para quem está na volta e para ele mesmo. E uma hora vai ter que limpar essa energia, né? Vai ter que limpar. Então, se a gente para pensar assim, toda vez que a gente prejudica alguém, a gente está gerando energia negativa. Se a gente... Agora tem a parte boa lá. Como que limpa isso sem manifestar no corpo físico? Se a gente prejudica alguém, a gente tem que ajudar alguém. Na mesma intensidade, do mesmo jeito, na mesma energia que gerou aquela prejudicação para alguém. Então, se eu prejudiquei 10 pessoas com uma frase minha na internet, eu vou ter que ajudar 10 pessoas, só que não é com a mesma frase ali, é com a consequência do que eu prejudiquei os 10. Então, por isso que vai além do que a gente imagina. E se eu falei alguma coisa lá, um exemplo assim bem materialista, se eu falei uma frase lá, alguém perdeu a casa, por exemplo, outro brigou com o namorado, desfez a família, com uma frase lá que eu postei. Tá vendo o tamanho do prejuízo? Imagina o seguinte, porque daí é em questão de energia, mas vamos expandir um pouco mais. Imagine que uma pessoa mata a outra. É muito comum, né, que a gente vê aí essa violência toda. Não é só o fato de matar a pessoa lá. É muito mais que isso. Porque prejudicou família, prejudicou emprego, né, prejudicou a organização, né, o planejamento da vida da pessoa. A gente está falando em questão de universo. É muito maior do que a gente possa imaginar. Não é tão simples as coisas assim. Então a gente tem que começar a ficar mais atento nas nossas atitudes, no que a gente pensa, no que a gente sente. Por quê? Porque o maior prejudicado vai ser nós mesmos. E aí entra aquela questão que a gente falou nos outros vídeos. Morreu, acaba tudo. Não. Continua. Como a gente falou, a energia ruim fica no corpo astral. E aí o que acontece? Ficou no corpo astral, morreu o físico aqui, beleza. Não deu tempo de limpar toda aquela energia. Vai no corpo astral. As pessoas não estudam, não têm interesse na espiritualidade. O que vai acontecer? Não vai saber nem por onde começar a fazer a limpeza lá. Porque pode. Aí o que acontece? O universo vai dar um jeito de fazer essa pessoa reencarnar de novo. Vai dar uma nova chance de vida, né? Um novo corpo físico. E a pessoa vai vir para quê? Para aprender, para crescer, para evoluir e limpar toda aquela energia que ela mesma gerou da existência
passada. Por isso que às vezes a gente vê nascimento de crianças com deficiência, pessoas que nascem com problemas, já nasce limpando, já nasce resolvendo os karmas de vidas passadas. É assim que o universo trabalha, né? Então, se a gente começa a fazer melhor agora, a gente começa a plantar diferente, a gente vai colher diferente. Por isso que a gente está trazendo essa expansão de consciência. A gente tem que ter consciência dessas coisas. Que o universo, ele é infinito. E a gente vai descobrindo essas coisas infinitas para que a vida da gente melhore. E a gente faz uma coisa evolua. A gente tem que evoluir. Nada está parado. Tudo está em evolução. E a evolução é em harmonia. Se a gente entra em desarmonia, começam os problemas. Por que tem problemas? Por que tem toda essa agitação? Para a gente entrar em harmonia de novo. Entrou em harmonia, acabou os problemas, acabou toda essa loucura que a gente vê, que muitas vezes não tem explicação. É só a gente entrar em harmonia. Então, como que entra em harmonia? Agora vamos pegar a parte boa das coisas. O processo é o mesmo. Pensamento, sentimento, manifestação. Né? Só que a gente tem que trabalhar todo o nosso, toda a nossa psique, todo o nosso campo psíquico, para a gente entrar em harmonia. Que é aí que a gente fala do autoconhecimento. Então, a gente vai ter que resolver as nossas crenças, a gente tem que resolver as nossas sombras emocionais, a gente vai ter que resolver os nossos traumas, a gente precisa resolver os nossos bloqueios mentais. Para quê? Para que a gente entre em harmonia. Então, é assim que a gente entra em harmonia. Aí, estando em harmonia, a evolução flui. Flui. Então, quando a gente prejudica alguém, a gente tem que ajudar alguém. De alguma maneira. Então, essa limpeza acontece dessa maneira. No corpo astral, sem chegar no corpo físico. Quando chega no corpo físico em forma de doença, aí a gente tem que complementar. A gente trata aqui e trata o campo espiritual também. Porque se não tratar do campo espiritual, a doença volta. É a mesma coisa com vício. Você quer largar do vício, né? Mas você quer largar aqui. Aí você vai, se trata, toma os medicamentos lá que tem que tomar. Só que você não tratou espiritualmente o que tem de energia no teu próprio espírito, na sua alma, vai voltar. Porque você não fez a mudança interna que a gente chama. Você não fez a reforma íntima que você precisa fazer para entrar em harmonia, para manifestar aqui o desejo de parar com os vícios, de se curar, de estar saudável. É um complemento. Então, espiritual é inevitável, né? Sabe por que o espiritual é inevitável? Porque o espiritual é a causa. Toda causa é espiritual. Nós somos efeitos desta causa. Então, essa materialização nossa é efeito da questão espiritual, que é a causa. Ou seja, a colheita é no físico. A plantação é espiritual. É nos nossos pensamentos. No nosso pensamento que a gente começa a plantar. A gente tem essa consciência expandida, as coisas mudam. As coisas mudam. E como é que a gente vai transformando essa energia? A maior energia de mudança que se pode ter no universo, a gente já falou aqui, é o amor. Não tem para onde correr. Quer transformar a sua vida? Começa a amar. Começa a amar. Porque aí você vai entrar numa vibração tão forte que tudo vai se harmonizar. No seu devido tempo, as coisas vão se ajeitando. E se você está numa vibração de amor, você vai pensar 2 vezes em xingar alguém pela rede social, em bater boca, em brigar por causa de política em rede social. Você vai pensar 2 vezes.
Porque o amor, ele te segura, né? Está porque você começa a entender o que acontece. Você começa a pensar antes de agir, né, Rafa? Você começa a pensar em agir. Já foi dado a receita do bolo. Ama o próximo como a ti mesmo. Só que o que está acontecendo? A gente tem que começar a desenvolver esse amor. Esse amor está dormindo, está em sono profundo. A gente começa a despertar, né? Como que a gente pode fazer isso? Ah, começa se amando, né? Vai lá na frente do espelho, se olha bem lá e começa a se amar, né? Já você começa a desenvolver esse amor. A hora que ele ficar grande, que você se ama de tudo quanto é jeito, aí você expande para os outros. Isso aqui, ó, não é amor próprio. Tá? Vou deixar uma coisa bem clara. Você se amar não é ter amor próprio, porque o amor próprio você vai querer só para você. Então esquece o amor próprio, mas vai lá e se ama. Tá? A partir do momento que você vai lá e se ama, você vai expandir esse amor para os outros. Para de reclamar que o seu nariz é assim, que o seu nariz é assado, que isso, que aquilo. E começa a amar. Você vai transformar o seu próprio corpo. Porque na realidade ali você é uma energia. Se você está vibrando numa reclamação que o teu nariz é feio, que o teu olho é isso, que o teu cabelo é aquilo, olha a energia que você está gerando. Você mesmo está gerando aquilo para você mesmo. Aí se você começa a se amar, né? Está gerando uma outra energia. Você começa a se gostar de você, aí você começa a se arrumar, aí você começa a fazer as coisas diferentes. Tudo isso é importante. Não é porque as pessoas estão estudando a questão espiritual que vão deixar desleixada, né? Vão deixar as coisas para lá. Não é assim que funciona. Existe muita crença limitante na questão espiritualidade. Temos que começar a prestar atenção. O universo é infinito. O universo é infinito. Não é porque uma pessoa é espiritualizada que ela vai ser só pobre ou mendigo ou mandar maltrapilho. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. A pessoa é espiritualizada dentro dela. Uma pessoa que é espiritualizada é o tamanho que o amor que ela tem dentro dela. E aí o que ela vai manifestar aqui não faz diferença. Se ela vai ser rica, se ela vai ser pobre, mas o amor que ela tem dentro dela, isso que importa. E chegou o ponto que a gente vai ter que começar a desenvolver esse amor de uma maneira mais forte, sabe? Com mais vontade. Claro. Por quê? Porque o universo, o planeta Terra entrou na vibração do amor. Tá? O planeta é um espírito, tá? Então, só para a gente começar a entender mais profundo. O planeta Terra é um espírito, tem uma vibração própria. O planeta Terra tem vida própria. Tá? E ela, né, nos concede viver aqui, vivenciar esse momento. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala que o universo, a gente é tudo uma coisa só, é isso. O planeta Terra é um espírito. Dão até nome para ele, chamam de Gaia. Quem tem interesse em estudar, procura isso. Vai achar um monte de coisa. Então, ela também tem uma vibração, também está em evolução. O universo é infinito. E nós estamos aqui, né, tendo a oportunidade de viver nesse planeta. E muitas vezes o que a gente faz? A gente é ingrato, né? Destrói a natureza. Vivenciar essa regeneração, né, Rafa, também. Vivenciar isso, que é muito importante. Essa regeneração que está acontecendo. Porque tem bastante pessoas que estão adormecidas, né, para viver alguma coisa, né? Tem que começar a despertar para essas vivências. Viver o aqui e o agora, isso é importante. Então, você veja que o próprio planeta sendo uma consciência espiritual, né, que todos nós somos uma consciência, ela tem uma vibração. E essa vibração dela deu tempo de mudar. Amor e fraternidade. Então, quem vive no planeta Terra vai ter que amar e ser fraterno.
Quem não for, vai começar a ter muitos problemas. Então a gente está tendo a oportunidade de começar a desenvolver o amor. Né? Uma crença que eu escuto muito, o amor é aprendido. É aprendido. A gente aprende a amar. Simples assim. A gente aprende a amar, começa a desenvolver isso. Tudo é aprendido. A gente já falou sobre o caminho da evolução. Né? Tudo é aprendido. Você aprende a amar, aí você aprende a multiplicar esse amor, você aprende né, a materializar esse amor, você aprende a dar para os outros esse amor. A gente fala assim, é amar incondicionalmente. Ou seja, dar amor o tempo todo sem pensar nada em troca. Porque o universo é desse jeito. O universo faz isso. Ele nos dá tanta coisa e o que ele espera de nós? Nada. O que nós temos a oferecer para o universo? Praticamente nada. Quando se fala, as pessoas falam, mas o que é esse amor incondicional, né? Às vezes, você para, olha um bichinho, cachorrinho, por exemplo. Para que uma demonstração de amor incondicional mais linda do que um cachorrinho? Você já prestou atenção nisso? E isso é um dos exemplos que a gente pode estar, entendeu? Observando. Porque ele está sempre ali, ele está sempre disposto, está sempre... Ele te olha com o mesmo carinho de sempre. Às vezes a gente é até cruel, às vezes briga, mas ele está sempre ali com aquele olharzinho parado, sempre com uma ternura, uma leveza gostosa no olhar, que diz muita coisa. Então, dentro disso, a gente pode emanar esse amor para tudo. Para tudo. Né? Então, se a pessoa não consegue, né, ter esse amor, faz isso. Pega um animal e começa a amar ele. Porque o animal, ele vai saber dar em troca. Ele vai conseguir trocar esse amor. Porque... Na verdade, ele dá sem esperar nada em troca, né, Rafa? É um amor muito puro e natural, muito espontâneo. As pessoas, elas, né, com traumas e crenças do ser humano, né, porque às vezes você dá para o ser humano, você recebe algo, e aí começam umas crenças, um negócio que vai virando uma bola de neve, e as pessoas ficam com medo até de se expor em amar alguém, né? Beleza, faz parte, mas como a gente tem que desenvolver, né, vai amar um animal, começa a dar amor para ele, carinho, né, vai brigar com ele, pensa duas vezes. Observa, né? Pensa duas vezes e não briga, por exemplo. Porque o amor, gente, não briga. Tem uma carta, acho que na Bíblia, eu não vou lembrar agora, mas é a carta de Paulo sobre o amor. Procura. Leia aquela carta, né, medita em cima daquilo e põe na tua vida prática que está escrito ali. Ele é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Então, o maior, né, das curas que pode existir na própria pessoa. Está com problema? Começa a amar. Começa a amar os outros. É melhor ainda. Está com problema? Vai amar, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma caridade. Você vai ver como as coisas se resolvem rapidinho. Porque você está transformando energia. Quer limpar o seu corpo astral dessas energias? Ame. É esse amor, é essa energia que vai limpar o corpo astral. É essa energia que vai fazer você arrumar um emprego. É essa energia que vai fazer você ficar de bem com a família. Essa energia que vai entrar em harmonia. Essa harmonia que a gente busca, a gente procura, está em desenvolver o amor. Aí você desenvolve o amor, você começa a perdoar, você começa a respeitar mais o outro, você começa a ser otimista. Agora, não vai olhar com o olho humano, que aí não vai dar certo.
Tem que sentir. É um sentimento. Esse amor tem que ser sentimento. Né? Porque se a gente começar a ver as atrocidades que as pessoas fazem, ninguém tá aí, ninguém acredita no amor, mas é ele que vai fazer a mudança das coisas, é ele que vai transformar a vibração do planeta, é ele que vai transformar a humanidade. É simples, vivencia isso. Pega um bichinho lá, pega um cachorro, pega um cavalo, qualquer bicho, começa a dar amor para ele, para ver a mudança nas coisas. Vamos expandir mais. Dá amor para uma planta. Ah, é Nossa, nem loucura? falo. Ah, é loucura? É isso, aquilo. Vai. Começa a tratar uma plantinha com carinho para você ver, com amor, para você ver a resposta que ela te dá. É simples, gente. Porque tudo é energia. Né? Bota essa energia para fora. Não precisa fazer loucuras aí como a gente ouve, mas sente e faz. Né? Para você mesmo se observar, para você mesmo observar as mudanças em torno. Vai acontecer, você pode ter certeza que vai acontecer. Porque é essa energia que transforma as coisas. Então, a gente falou lá do processo. A gente fala assim, ó, o que a gente pensa, a gente cria para a nossa vida. Isso é verdade. Então, tudo que a gente está vivenciando, tudo que a gente está vivenciando, é criação da nossa própria mente. Tá. Ah, e as outras pessoas, elas também estão criando esse mesmo momento. E quem que dá, quem que dá aval para tudo isso? O universo. Então, primeiro, tudo é em função do universo. É ele que permite tudo que aconteça. E aí ele dá liberdade para nós, que chama-se livre-arbítrio, para a gente fazer o que quiser, até um certo ponto. E como que a gente faz, né, até o que a gente quer? Com os nossos pensamentos. Então a gente cria a nossa realidade. E é fácil, a gente está explicando isso. Você pensa, você cria, até se materializar. Então você pode criar o que você quiser. Desde que você entenda como é que isso funciona. E é isso que a gente está tentando explicar. Então, se você está criando amor, né, claro que vai chegar uma hora que você vai ter isso. Então, quando a pessoa tem que perdoar alguém, né, o processo é o mesmo, do perdão ou de você magoar alguém. É a mesma coisa, é um pensamento. É um pensamento, é um sentimento que vem por trás, né, e materializa aqui. Então, o mesmo processo de você magoar alguém é o processo de você perdoar alguém. Você sente aquilo, vem de dentro, vem do seu espírito, vem da sua alma. Então você está criando a sua realidade. E aí é uma coisa que a gente fala aqui, que todos somos um. Então eu crio a minha realidade para a minha vida, só que junto com os outros eu vou criar mais coisas. Então eu e a Sol, a gente criou o caminho dos sentimentos, então, duas consciências criou algo a mais. Uma cidade inteira, né? Essas várias pessoas que moram na cidade, elas vão criar a situação da cidade. Um país inteiro só começa a expandir. Então, e é uma lei que a gente fala assim, ó, tudo que é no pequeno também é no grande. Como é que a gente entende isso? Então, se eu crio a minha realidade para mim, o processo é o mesmo para a gente criar junto um país. Então a gente tem que parar de brigar um com o outro, porque a gente está brigando com a gente mesmo. Porque se eu prejudico o meu vizinho, eu vou prejudicar o meu bairro. É simples. E aí que as pessoas não conseguem entender, porque é energia. Foquem nisso. A questão não é você ir lá e brigar com a vizinha, é a energia que gera desse conflito. Porque tudo fica impregnado dessa energia. O ambiente fica ruim, a pessoa não sabe por quê. Por quê? Porque gera uma energia muito ruim.
Então, a gente cria as coisas com os nossos pensamentos. Então, cuidado com o que a gente pensa. Às vezes a vida da gente tá uma manhaquinha ali, não anda. Ó, simples. Para e analisa o que você está pensando e o que você está sentindo. E troca. A partir do momento que você troca essa energia, ela manifesta de forma diferente aqui. Agora, um detalhe, não é no nosso tempo, é no tempo do universo. A gente tem que respeitar isso. Às vezes a mudança para uma pessoa é em um mês, mas para outra é em um ano. Cada um é cada um. E a gente vai ter que respeitar isso, a gente vai ter que entender isso. Por quê? Porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência, cada um pensa diferente. O universo conta essas coisas. Ele sabe de cada pensamento nosso, ele sabe de cada atitude. Está tudo registradinho. Nada some do universo. Então, coisas que a gente fez, não vou nem pegar em vidas passadas, vamos pegar nessa vida mesmo. Coisas que você fez quando você tinha 10 anos de idade, está registradinho no universo. Fez e pronto. Às vezes está colhendo hoje, né, Rafa? Então, coisas que você fez lá atrás, você está recebendo hoje. De bom e de ruim. Não importa para o universo isso. Porque ele te deu livre-arbítrio. E o que está plantando hoje sabe lá quando, né? Você vai colher de novo, mas que vai colher, vai. De bom e de ruim. Então, não importa isso. O processo é o mesmo. O que muda? Muda é o conteúdo do que você quer. É o conteúdo que a gente quer. Então, diante disso, né, que a gente falou, vamos pegar esse exemplo. Lá com 10 anos, né, tinha 10 anos lá e alguém te magoou. Está registrado. Agora, uma coisa que é muito interessante, essa mágoa está vibrando em você. Essa energia da mágoa está até hoje, porque se você pegar, pensar e lembrar, você vai lembrar que você está magoado com um fato que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade. Então, isso vai ter que transformar. Como que se transforma uma coisa dessa? Você vai ter que pegar esse fato que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade, né, e trocar a mágoa pelo perdão. Só que isso fica muito fácil quando você começa a amar. Enquanto você não despertou o amor ainda, é difícil de você perdoar alguém. Eu acredito assim que esse perdão acontece assim, você começa a analisar a forma do outro agir naquela situação. Você fala, poxa vida, hoje eu tenho uma consciência e eu consigo entender, consigo aceitar, e a pessoa não teve a mesma oportunidade que eu tive de estar nessa consciência, de entender isso e de poder perdoar esse momento, esse acontecimento, esse fato. Eu acho que é interessante também. Então, uma coisa interessante, que cada um pode achar um jeito de trazer esse perdão à tona. Cada um pode trazer isso. Né? A gente dá exemplo do que funciona. Então, se você, falou, se analisar lá e buscar, né? E quando a gente traz, você tem amor dentro de você, fica mais fácil de você ter essa aceitação, esse entendimento de que você está numa outra energia, está em outra evolução, no outro nível de evolução, consegue aceitar, aí fez a sua parte, está tudo certo. Então, é isso que a gente está falando, que o amor ele vai transformar tudo isso. Mas se a pessoa fica mais fácil, né? Mas se a gente tem essa mágoa, tem que transformar, senão ela vai ficar prejudicando. E vai chegar um ponto que vai ter que limpar. E aí vai se transformar no que a gente chama de doença aí, vai. Né? Vai ter que sair do corpo astral e vai vir para o corpo físico. Se a gente pegar e
com conhecimento, transformar essa energia antes de chegar no corpo físico, tudo bem. Como que a gente faz isso? Agora a gente falou, a gente perdoa. Né? E como uma forma mais fácil de perdoar é o amor. E aí entra todas essas questões que você falou. Você vai começar a analisar daqui, analisar de lá, você vai entender que a pessoa que te magoou, ela tinha uma consciência na época, ela tinha traumas, ela tinha os seus problemas também. Não justifica. Mas fica mais fácil a gente compreender as coisas. A gente tem que começar a compreender as coisas. A compreender por que lá atrás a mãe e o pai puxou a orelha. Ah, não gostou. Se sentiu magoado, se sentiu com raiva. Ok, faz parte. Só que começa a compreender. Começa a compreender com amor, né? Com vontade de perdoar. As coisas vão se encaixar. As coisas vão dar certo de te mostrar, né? Vai te mostrar, vai te dar uma luz de como as coisas acontecem. Então, a grande questão é que toda a energia que gerou alguma coisa negativa vai ter que ser limpa. Seja uma inveja, seja um ciúme. Né? Tá aquele ciúminho bobo? É uma energia que está prejudicando o corpo astral. Né? Se ficar muito tempo ali, vai chegar uma hora que vai ter que vir para o físico. A gente fala, né, que tem certas energias que vêm em doença, mas só que tem também umas que vêm diferente. Por exemplo, uma situação de raiva. A pessoa está com raiva, vai ter que sair aquela energia. A hora que sai no corpo físico, às vezes a pessoa ataca um outro, seja verbalmente, seja fisicamente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está sendo limpado o corpo astral com aquela energia. Só que o que acontece? Né? Quando passa aquele momento, a pessoa se acalma e fica tudo bem de volta, não é? Só Mas que ela está criando... A dinamite já estourou, né? Isso. Mas só que é o seguinte, ela está criando outra dinamite porque ela não melhorou no corpo mental. Ela não transformou aquela raiva em amor. Se ela não transformou, ela está gerando aquela raiva de novo. Vai gerando, aí cria dinamite, explode de novo e problema de novo. Então, a gente tem que começar a entender que essa questão de energia, né, não é como a gente imagina. A gente tem que estudar como que ela é. E ela é assim, ela se transforma, né, e ela se faz essa limpeza dos outros corpos que a gente tem e pode ser de qualquer maneira. Só que, então, vamos lá. Qual que é o mais correto? Né? Qual que é o normal? É uma pessoa ser saudável ou é uma pessoa ser doente? É uma pessoa ser saudável, é óbvio. Né? Se a pessoa está doente, ela tem problemas muito maiores do que ela imagina. Porque ela tem alguma coisa em desequilíbrio. Né? Seja emocional, seja nos pensamentos, está desequilibrado. Ela tem que equilibrar. A partir do momento que ela entrar em equilíbrio, né, e limpar toda essa energia, ela fica saudável. Então, o universo, ele evolui para as pessoas ficarem saudáveis, na verdade. Então, toda essa que a gente chama de doença, é, na verdade, para as pessoas ficarem saudáveis. Só que o que acontece? As pessoas não ficam atentas que elas têm que entrar num equilíbrio dos pensamentos e dos sentimentos, das emoções. Parar de pensar negativo. Parar de pensar em prejudicar os outros. Parar de pensar em problema, em violência, em briga. A gente vai dando uns exemplos assim, tem que parar com isso. Parar de ver o mundo, né, que é uma porcaria. Está criando desarmonia. Né? Uma mente em desarmonia, ela deixa em desarmonia uma empresa, ela deixa em desarmonia um país, ela deixa em desarmonia uma cidade. Olha as consequências. Então, tudo vai em função do que a gente pensa e do que a gente sente.
Agora, é aquela história lá, tem momentos, né? Então tem momentos que a gente sente uma alegria, tem momentos que a gente sente amor. Olha quão bom é isso. Se as pessoas puxar para a memória e vivenciar isso, né? Que agora, ó, pensa num momento alegre, não é bom? Agora, você imagine se você... Sem contar com a fluidez, né, Rafa? Que acontece tudo, né? Então, aquele momento de alegria, olha o quão é bom aquilo. A pessoa esquece de muitas coisas. E por que as pessoas não ficam naquele momento? Porque aí entra outros pensamentos, entra outros problemas, e as pessoas começam a focar em problema. Começam a focar... Porque se as pessoas resolverem as coisas com alegria, de novo, é diferente, é mais rápido, é mais fácil. Então, isso tem estudos já, né? Até que enfim, né? Graças a Deus tem estudos. Uma pessoa doente, pessimista, ela se recupera muito pior do que uma pessoa doente otimista. Lentamente, né? Tem um... Totalmente diferente. E isso já tem estudos médicos sobre isso. É muito importante. Rafa, isso aí não precisa nem de estudo, isso aí é muito claro para qualquer um, é visível. A pessoa que tem um problema e ela enxerga o problema não, a doença ali em si, que ela tem uma visão diferente, que ela age diferente, que ela sente diferente, que ela tem alegria. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você tem essa doença e está assim, nessa alegria. Entendeu? Então, assim, é fácil, é visível, a gente não precisa nem de ir muito longe. Mas é bom deixar registrado. Mas não precisa nem ir muito longe, porque isso acontece em torno da gente o tempo inteiro. Já tem outros que, sabe, moribundo, aí vai piorando, reclama mais porque dói aqui, porque dói ali, porque... E aí é complicado. Até a gente, às vezes, que está de fora, acaba sentindo um pouco daquilo. Então você vê o poder que é o tal dos pensamentos, né? O poder que é o tal dos pensamentos. Porque se a gente colocar uma ideia na cabeça, a gente pode ir tanto para baixo quanto para cima. Então, isso significa o quê? O quão poderoso é um pensamento, né? Então a gente tem que começar a tomar cuidado. O que é esse tomar cuidado? Ficar atento ao que está pensando, o que está sentindo e observar o que está acontecendo em volta. Né? Você começa a observar o que está em volta. E vigiar, é que a gente sempre fala. Exatamente. Não está contente com alguma coisa? Está incomodado com alguma coisa? Perceba o que está pensando e o que está sentindo. É simples. Porque tudo que você está vivenciando é em função e em razão do que você pensa e do que você sente. É uma emanação. Então, se você está ansioso, né, essa ansiedade vai chegar no corpo físico de alguma maneira. Enquanto você não mudar, né, não se equilibrar as emoções, não controlar os pensamentos, essa ansiedade vai e volta o tempo todo. Né? O medo é a mesma coisa. Uma pessoa às vezes tem muito medo, né? Nossa, deu um pavor lá, ela não sente até dor de barriga. Então é só a gente começar a analisar isso. O que é esse medo? Veio da onde? Nasceu do nada? Não, é energia que está se materializando no corpo físico. Só que esse medo se materializou em até um desarranjo na barriga. Olha que coisa impressionante. Né? A ansiedade, às vezes a pessoa muito ansiosa causa problemas no estômago. Está cheio de livros contando isso aí. Só que, se a pessoa, né, trata, e tem que tratar, óbvio, né, com remédio, alguma coisa do corpo físico, ótimo. Mas se não mudar o que pensa e o que sente, volta. E esse processo é para tudo. É para tudo. Quando você pega uma pessoa, vamos lá, um empreendedor, o cara tem um pensamento, tem uma visão diferente, ele é otimista, ele busca se atualizar,
o cara cresce o tempo todo. O dia que ele para e muda esses pensamentos, ele para de crescer. É simples assim. E o que, que foi? A mudança dos pensamentos. Ele começou a criar diferente. Ele começa a criar diferente. E isso vai se manifestar de alguma forma na vida física. Não tem outra saída. É assim que funciona. Tudo é natural, né? É natural esse processo da vibração, né? Desse abaixamento vibratório das energias. O que que muda? Muda o que você transforma nessa energia. Se você transforma positivamente ou negativamente. A energia flui o tempo todo. Tá aí, ó, rodando, circulando. E o que que você está fazendo com ela? Cada um é dono de si. Cada um é responsável por aquilo, né, que está fazendo com essa energia que é abundante. Então, por que que tem tantos problemas no planeta? Porque as pessoas estão em desequilíbrio o tempo todo. O tempo todo as pessoas estão em desequilíbrio. E o planeta está fazendo um esforço danado para entrar em equilíbrio. Mas como que o planeta às vezes entra num equilíbrio? A natureza ela reage meio bruscamente. É assim que ela entra em equilíbrio. Então é um problema ali, é um deslizamento lá, é uma chuva aqui, é granizo lá. Isso é em função, né, do desequilíbrio das pessoas. Olha quão poderoso as pessoas são e não têm noção disso. Só que usam negativamente, infelizmente. Só que vão ter que aprender a usar positivamente. Vão ter que aprender. Então, se a gente começa a analisar aí fora o que está acontecendo, a gente vê que é um desequilíbrio total, né? Por exemplo, uma pessoa gananciosa, ela está em desequilíbrio e está desequilibrando tantos outros, né? Uma pessoa que gosta, vai lá, uma pessoa que gosta de guerra, ela está tanto em desequilíbrio e ela está extrapolando, ela está manifestando aquele desejo dela de guerra e as pessoas que participam também estão em desequilíbrio e vão guerrear. É Aí simples assim. entrar na mesma vibração, né? Sempre entra na mesma vibração. É a mesma energia. É a mesma energia. Agora, vamos expandir mais ainda, mais profundo. A pessoa que fabrica as armas para a guerra está na mesma energia. Uma pessoa que fabrica a bota para a pessoa da guerra está na mesma energia. Então, a consequência dessas guerras vai para todas essas pessoas, porque é energia. Pega o cara que está fazendo as armas, pega o cara que está fazendo a roupa. É assim que funciona. Porque está ajudando, está alimentando aquela energia. E a pessoa que está aqui torcendo para um lado e para o outro. Não vou nem Eu falar. também. É sintonia. É sintonia. Tenta Está inteiro. participando. Vai pegar energia não muito legal. Está entrando em sintonia. Então o cara que está lá torcendo para um país e acha que o outro é errado, que isso e aquilo, cuidado. Está entrando em Ah, sintonia. mas não fui eu, foi o outro lá. Eu só fiz a minha parte. Já É, colaborou. já colaborou. Ah, você viu lá aquele presidente lá que fez isso, aquilo, que isso, que não sei o que. Está entrando em sintonia. Porque é a mesma sintonia. Né? Quer ajudar com aquilo lá? Faz o seguinte. Pode dar o nome que quiser. Prece, reza. Ou emana amor. Aí você está longe daquilo e ajudando aquilo. Então você está criando energia positiva para você, né? Emanando amor para o que está acontecendo lá, né? Fazendo uma oração, rezando, fazendo uma prece. Tudo isso é energia positiva. Vai te fazer bem, vai fazer bem para os outros. Olha que coisa boa. Agora, a partir do momento que você ou critica, ou condena, ou julga, mesma sintonia. Mesma sintonia.
Você está vendo uma briga na rua e você está julgando um outro, você está na mesma sintonia. Porque é questão de energia, não é questão do que você está vendo ou do que está acontecendo. Vai além disso. Por isso que está escrito lá, não julgue. Você não pode julgar ninguém. Se eles querem brigar, problema deles. Entendeu? Agora, a partir do momento que você julga, critica, entrou em sintonia. A energia é a mesma. Você está ajudando aquela briga. Então, o universo ele é mais sutil do que a gente pensa. Né? E essa sutileza a gente tem que começar a desenvolver, a descobrir. Para quê? Para que a gente evolua. Isso é evolução. Até ontem, né? Até ontem podia, hoje já não pode mais. É assim aqui no físico, também é no universo. Até ontem podia ter escravo, hoje não pode mais. Mudou. Evoluímos. Olha que coisa boa. Agora a gente tem que evoluir mais ainda. Chegou o momento da gente evoluir mais. Qual é essa evolução do momento? Descobrir a espiritualidade. Conhecer a espiritualidade. Essa é a nossa evolução agora. Porque isso vai trazer só coisas boas pra gente. Então, desenvolver o amor, desenvolver o perdão, desenvolver a alegria. Por mais que a gente tenha os momentos alegres, a gente não sabe o que é alegria de verdade. A gente só pensa, só pensa em coisas ruins. Né? A gente só pensa em coisas que não trazem alegria nenhuma. Como é que a gente vai ser alegre desse jeito? Como é que você vai ser feliz? Por isso que a gente fala, olha para dentro. Olha para dentro, começa a transformar dentro. Né? A gente começa a atingir um nível de vibração, assim, por exemplo, de paz. Tem bastante gente que consegue isso. Você consegue adquirir um nível de paz que nada mais fora aqui, ó, incomoda. As pessoas... Porque aí você entende uma coisa. Por exemplo, lá, estão guerreando. Né? Tem países lá que estão em guerra. Você está em paz, mesmo com a guerra acontecendo. Não tem nada que te tire da paz, porque você já entendeu que o problema é deles, né? Eles gostam disso, tá bom? Vai chegar até você? Pode até que chegue, porque a gente é tudo uma coisa só. Mas a paz que a gente tem dentro, ninguém tira. Você não vai se estressar, você não vai ficar nervoso, você não vai ficar ansioso, porque já entendeu o que acontece, como que o universo funciona. Tem, por exemplo, aí, né? Crise em cima de crise. As pessoas falam, né? Crise daqui, crise de lá. Uma pessoa que está em paz, que já entendeu, que cria a tua realidade, né? Que já está desenvolvendo o amor, pode vir crise que for, nada vai abalar ela. Já entendeu? Já entendeu que só depende dela certas coisas. E vai ajudar os outros a sair dessa crise que entra nessas neuras. Então veja como é que funciona. Olha o pavor que a gente teve de medo, né, de loucura, de frustração, de pessimismo na pandemia. O transtorno, o desequilíbrio mental e emocional que aconteceu com as pessoas. Por quê? Porque elas estão perdidas no universo. Agora, quem já entendeu um pouquinho, precisa muito não, só um pouquinho, passou tranquilamente essa pandemia. Entendeu o que seria necessário, o que tem que fazer, vai fazer. Né? Não vai atingir ela da forma que atinge uma pessoa que está desequilibrada. É diferente, totalmente diferente. A pessoa vai arrumar soluções para as coisas vão acontecer, ela vai buscar alternativa. Então, o universo é o que é, né, Rafa? O que tem que ser é. E não tem como mudar. A mudança é em nós. A mudança é dentro de nós. Ou você quer participar ou você não participa. E qual que é essa mudança? É os pensamentos e os sentimentos. Muda a tua vibração, muda o que está acontecendo no planeta, na tua vida. Então eles podem estar lá guerreando, eles podem estar em crise e você em paz.
tranquilo, alegre, feliz da vida. Porque você não entra em sintonia com aquilo. Você não entra em sintonia com aquela questão. Então, você veja que, por exemplo, uma crise, né, uma pandemia, gera uma energia tão negativa que começa a afetar em tudo quanto é coisa. A gente já passou por isso, a gente já tem experiência, já vivenciamos essa situação, né? Então, quando a gente escuta, por exemplo, uma notícia, né, uma notícia que traz alarme para as pessoas, pode ver como a coisa desanda de um tanto, porque todo mundo começa a criar aquilo. E geralmente essa coisa negativa tem esse rastilho, né? Corre como... Porque as pessoas não desenvolveram as coisas positivas. Está na hora. Está na hora. O que a gente viu na pandemia lá, gente tocando papel higiênico. Sério isso, né? Vamos parar um pouquinho para raciocinar. Então você veja o tamanho do desequilíbrio que as pessoas estão. Né? Gente tocando as coisas, sem saber o alarme que isso causa. Só que isso não é só no campo físico, é na questão energética, e é aí que é o problema. Né? É na questão energética que as pessoas estão criando tudo isso. Então veja o transtorno que é uma notícia negativa, uma notícia pessimista. Só que é o seguinte, quem está dando essa notícia está gerando todo um karma também. E quem está participando também está gerando karma. E quem está transmitindo tudo isso está gerando karma também. Por isso que a gente está explicando aqui. Sai fora disso. Começa a vibrar diferente. Começa a analisar melhor. Então vamos passar num processo difícil? Ótimo. Passa com alegria, passa com amor, passa com entusiasmo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É que as pessoas não desenvolveram ainda, né? As pessoas não desenvolveram ainda a confiança no universo. Né? As pessoas não confiam no universo. Gente, tá tudo programado. Tá tudo programado o que tem que acontecer, o que não vai acontecer, o que tem que passar, o que não tem que passar. Então vamos parar de se preocupar e curtir mais o momento, né? E nos melhorar, porque o que tiver que ser, vai ser e pronto, acabou. Vai ser. Qual que é a diferença? Como cada um vai agir diante daquele fato que está acontecendo. Essa é a cereja do bolo, entendeu? Como que eu vou passar por uma crise? Como que eu vou passar por um momento difícil? Esse é o detalhe. Isso faz toda a diferença, né? Isso que faz toda a diferença. Agora e depois. Agora e depois. Porque se eu começar a fazer coisas negativas, né? Se eu começar a entrar em desequilíbrio, lá na frente eu vou ter que me equilibrar de novo. E a gente já entendeu como é que é o processo. O processo a gente já sabe, é a mesma coisa. Né? Vai mais sofrimento ainda, de novo, até aprender a se equilibrar e a enfrentar as situações, né, de uma forma otimista, com amor no coração, né, com alegria. Então, essas energias é de dentro. É de dentro. A pessoa pode estar passando por um momento difícil, ela pode estar, né, num momento de tristeza, pode, isso é normal. Mas dentro ela está em paz e feliz da vida. Porque é um estado de espírito, é uma energia. Mas aqui ela está num momento difícil, ela está num momento de tristeza, ok. Né? Só que ela não fica naquilo, porque dentro dela está pulando de felicidade. Temos que começar a ter essa percepção, a desenvolver essa sensibilidade de entender que existe momentos de tristeza, mas a felicidade ela é plena dentro. E aí é enxergar no positivo, é enxergar no negativo positivo. Porque tudo tem um lado positivo.
Por mais difícil que seja, tem. Se a gente parar para observar, para analisar, para sentir isso, você encontra algo positivo ali, por mais difícil que seja. Porque na verdade, né, tudo é aprendizado. Então, se a gente está passando um momento difícil, é um aprendizado. Se você olha a parte positiva, você passa com mais ânimo, você passa com mais otimismo, porque você sabe, você tem a certeza lá dentro, busque esse sentimento lá dentro de confiança, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Na hora certa, tudo vai dar certo. Né? Nós temos que aprender a confiar mais no universo, ou pode chamar de Deus, ou Criador. Confiar mais. Como que a gente faz isso? Se conecta com Ele. Entendeu? É uma conexão. Sente, porque Ele está dentro de cada um de nós. Onde está Deus? Onde está o Criador? O tempo inteiro, né? Onde está? Ele fala com a gente o tempo inteiro. Aonde que está ele? Dentro de cada um. Não precisa ir procurar no outro, não precisa procurar em lugar nenhum. Olha para dentro, né? Pensa nele, se conecta com ele. Acabou. Se conectou. E ele vai te dar todas as direções que você precisa. Entende? Então, esse acreditar, né, essa confiança, essa fé tem que existir. Tem que existir. Faz parte. Né? Agora, dá o nome que quiser, mas se conecta. Deixa vir esse amor divino para dar luz para a tua caminhada. Se as pessoas conversar com quem já entendeu isso, todo mundo vai falar a mesma coisa. Vai falar a mesma coisa. Porque é assim o processo. A gente tem que parar de olhar a parte pessimista da vida, porque você está criando mais disso, né? Já é um primeiro ponto. Mas porque tem muita coisa boa que as pessoas não conseguem ver ali na frente delas, mas elas não conseguem ver porque elas estão com o foco no negativo. Está passando por uma dificuldade? É incrível, né, Rafa, que a tendência é sempre ir para o lado negativo da coisa, né? Sim, é incrível porque a pessoa a facilidade disso. Que a pessoa não desenvolveu a parte positiva. Não desenvolveu. É muito mais fácil você chegar... É um exemplo assim, ó. A pessoa que fuma e uma outra que não fuma. Essa é a diferença. Se você chegar para a pessoa que fuma e oferecer um cigarro, ela vai pegar, a outra vai resistir um pouco. Então, a pessoa está tão negativa que é muito mais fácil você olhar para o lado negativo. Puxa, atrai. Né? Então, ela tem que começar a ter um esforço, uma vontade, um querer enorme para começar a pender para o lado positivo das coisas. Então, tudo que acontece na vida dela, o que tem de positivo aqui? Vai descobrir rapidinho. Né? E se conectar com a fonte, né, com o Criador, com Deus, com o universo, essas coisas acontecem mais rápido ainda. Porque aí você vai ter certeza das coisas. Vai ter certeza. Vai ter certeza que você vai passar por um processo, que você vai aprender. Você começa a ter certeza. Aquilo vai te dando uma tranquilidade. Vai te dando uma paz dentro. Você sente, né, que mais nada aqui fora te tira isso. Mas você tem que ter dentro de você essa conexão. Tem que ter esse trabalho interno de se autoconhecer. Se autoconhecer que você é um espírito, que você se conecta com a fonte, que você tem a fonte dentro de você, que você tem um potencial para amar enorme, não sabe. Você é pura alegria, só não descobriu ainda. A paz que você procura aí fora está dentro de você, esperando você chegar lá. Né? A prosperidade está dentro de você, com o que você pensa, com o que você sente. Está tudo dentro. Só que as pessoas insistem em procurar fora. Fora não tem nada. Né? O que você procura fora, você está emanando de você mesmo.
Então aconteceu um problema lá, só vê a parte negativa. Quer dizer, você tem isso dentro de você. Né? Ah, mas é que fulano me magoou. É que você tem mágoa dentro de você. Você vai se magoar muito fácil. A pessoa que, Exatamente. a pessoa que tem medo dentro dela tem medo de um monte de coisa. Mas ela tem medo dentro dela. Então qualquer coisinha vai ter medo. Então tem que começar a buscar esse autoconhecimento e resolver essas questões. O que eu tenho dentro de mim que eu estou emanando para fora? E é bastante coisa, hein? Porque tudo em É nossa volta... só observar, né, Rafa, o que a gente visualiza nos outros, o que a gente sente ao olhar para fora, tudo isso. Só se a gente começar a olhar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, em cada situação, em cada gesto, em cada palavra. No começo, é os trancos e barrancos, mas daqui a pouco você pega a prática. Aí às vezes você fala um negócio assim que... Opa, não posso falar isso, não é? Aí você começa a ter prática no negócio, aí você começa a pensar, não, esse pensamento é negativo, eu vou trocar por outro. Pera lá. E aí você começa e vai, daqui a pouco, fica fácil. E sabe o que é mais interessante? Tudo começa a mudar. Porque você vai tratar as pessoas diferente, por mais que você vai encontrar algumas pessoas que vão te tratar diferente que você está tratando elas, mas você vai entender que aquilo não é teu mais. É o processo Aí você vai ver. dela. Aí você vai enxergar que aquilo já não é mais teu. Você fala, opa, isso não é meu, é dela. E você vai respeitar, e você vai compreender. Né? O que não pode acontecer é a pessoa vir falar alguma coisa e você achar que é dela sendo teu. Tem que tomar cuidado com isso. Só que se você estiver olhando para dentro, conectado com Deus, com a fonte criadora, você vai entender de quem é quem as coisas. Vai aparecer para você. Porque isso é importante para o universo, essa mudança interior de cada um. E vai fazer a diferença na vida de todo mundo. Aquele que olhar para dentro, é em tudo. Aquele que olhar para dentro, entender e se transformar, transforma fora. Aquele a gente fala, aquele que olha para dentro e vira luz, vai ser luz para os outros. É simples assim. Porque assim, eu já passei por esse processo e a gente passa ainda constantemente, né, Rafa? Porque as pessoas acham porque a gente estuda, porque faz isso, a gente está livre. Não, nós não estamos livres. A gente também, de vez em quando, a gente se depara com os monstrinhos da gente aí, a gente resolve, porque a gente aprendeu a lidar com isso. E é um processo bem, assim, você precisa querer realmente fazer. Força de vontade. Porque não é fácil a gente encarar o nosso lado sombra. Porque às vezes as pessoas falam, mas fulano só tem luz, Não, ninguém tem só luz. A gente tem ali a dualidade de tudo, assim como é no universo, né, Rafa? A gente tem o nosso lado luz, que a gente precisa trabalhar, a situação lá dos dois lobos, né? E tem também as sombras, e que não é fácil quando a gente se depara com a situação que você precisa olhar para esses monstrinhos, para essa sombra e bater de frente e falar, não, aqui você vai ter que respeitar que seu limite, eu vou entender, vou compreender a situação aí que precisa ser entendida, mas o que eu quero para mim é isso. É a gente saber definir isso também, essas situações, né? Quando a gente se depara, porque às vezes a pessoa fala, nossa, a pessoa toda iluminada, mas ela também tem ali um lado escuro, e quando a gente aprende a olhar para esses nossos lados escuros, aí a gente consegue entender muita coisa, compreender, aceitar, trabalhar isso e denominar dentro da gente o que a gente quer para a nossa vida. Que nem a gente falou ali, o medo, vamos pegar assim, né? As pessoas já desenvolveram medo. Então, sabe que já existe isso. Tem que lidar com isso e começar a desenvolver o outro lado, que vamos falar, é a coragem, por exemplo. Né? Então, a gente está trazendo aqui, desenvolve o amor, desenvolve o perdão, começa a trabalhar isso. É desenvolver, vai colocando energia de amor, começa com si mesmo, ame, se ame.
se ame tanto que você vai começar a dar para os outros esse amor. São sentimentos que traz leveza, traz harmonia, né, Ralf? Tá, como é que faz isso? Pensa em amor, medita no amor, fica pensando no que é o amor, vai vir a resposta de dentro de você. Aí vem. E se você começar, você vai entender que muitas coisas que você achava que era, não era. Né? Então começa a desenvolver isso. E aí você vai se permitir a resolver o que a gente chama de sombra, que é tipo assim, eu sou bravo, né? Só que a pessoa não admite que ela é brava. O que ela está fazendo? Está criando uma sombra. Isso é sombra. Ah, a pessoa é estúpida. Não, eu não sou. Ah, isso aqui. Começa uma discussão, né? Não interessa quem falou, quem não falou. Olha, será que eu sou estúpido mesmo? Né? Isso é uma sombra. Se a pessoa não resolve, não traz para a consciência dela que ela é estúpida, ou grosseira, ou agressiva, né? Ela nega isso, ela está criando sombra, que vai prejudicar ela até o momento em que ela resolver as coisas. Vai prejudicar. Não vai deixar ela... Vai chegar um ponto que não vai deixar ela crescer mais. A gente está dando pouquíssimos exemplos. Tem muito mais coisas. Mas vezes, o processo é o mesmo. Às vezes tem aquela situação que você falou aí. Às vezes a pessoa é super... um profissional maravilhoso, às vezes um estudioso maravilhoso, tem tudo para dar certo. Mas às vezes está sempre patinando ali, patinando, e todo mundo olha, todo mundo fala a mesma coisa, poxa, o cara é fera, o cara é isso, o cara é aquilo, mas não sai disso. Aí vem essa questão, né? E lá dentro, como que tá? Por que será que isso acontece? Se fora está tudo tão perfeito, é tudo harmônico aqui fora, por que isso está acontecendo? Aí vem a questão das sombras, né? O que está impedindo? O que está acontecendo internamente que não foi resolvido? Né? Pois é. Tem que resolver essas questões. É emocional. É emocional. Não tem saída. Alguma coisa que a pessoa não admite, né? Ou não quer enxergar, né? Todo mundo vendo a pessoa brilhar e ela nada. Então tem sombra, você tem que trabalhar isso. Busca, né? Aonde que vai buscar isso? Autoconhecimento. A hora que entender e resolver, vai ver que o negócio vai deslanchar, vai para frente. Então, tudo é em função. Tá vendo como a gente cria a realidade? Né? Do que a gente pensa, do que a gente sente. A gente mesmo se trava, a gente mesmo se bloqueia. Né? Por mais que alguém chegue e fale assim, nossa, você é ruim no que se faz. Beleza, mas se você compra essa ideia, você mesmo está se bloqueando. Né? Porque se a pessoa chega e fala, você é ruim no que você faz, você fala, não, pera lá, mas eu estou aprendendo ainda, eu vou ficar melhor do que você imagina. Não tem bloqueio nenhum aqui. A pessoa vai chegar longe. Agora, se ela compra aquela ideia que ela não é boa e trava, ela mesma está se travando. Não é porque fulano falou, ou ciclano pensou, ou ciclano disse alguma coisa. Cada um pode achar o que quiser. A pessoa compra aquela ideia se ela quiser. Ela pode analisar e falar, não, opa, pior que eu não estou tão bom aqui no que eu faço, mas eu vou fazer muito melhor. Eu vou de atrás, eu quero crescer, eu quero buscar. Então, as pessoas são a própria luz dela e as próprias sombras delas. Ninguém mais pode com isso, ninguém tem interferência. Claro que influencia, se ela deixar. Mas essa questão tem que ser resolvida. As emoções e os pensamentos. Crenças limitantes, tem que mudar tudo isso. Tem que começar a olhar para essas coisas. Porque isso influencia em tudo. Tudo.
seja onde for. Tem alguma coisa. Isso sempre, né, Rafa? É uma coisa em que às vezes as pessoas às vezes podem achar assim, é repetitivo, é cansativo, mas são coisas que a gente precisa afirmar na gente. Sabe por quê? Porque o universo é o seguinte, crescimento o tempo todo. Ponha isso na cabeça. O universo é crescimento o tempo inteiro. Seja financeiro, seja nos relacionamentos, seja familiar, é crescimento, é harmonia. Não está crescendo. Não está se dando bem com alguém da família? Tem problema. Olha para dentro. Está indo bem financeiramente, daqui a pouco dá uma travada. Olha para dentro. Tem alguma coisa aí. Entende? Então, tudo tem que dar uma olhada. A hora que trava. Claro, tem as questões externas, óbvio que tem. Mas a pessoa vai saber. A pessoa vai saber e vai dar um jeito de crescer, mesmo que não esteja fora, de forma correspondente. A pessoa vai dar um jeito de crescer, mesmo em que o externo não esteja em harmonia para o crescimento. Ela vai dar um jeito. Ela vai estudar mais, está crescendo. Agora, travou em algum lugar, olha para dentro. Pode ser um monte de coisas. Pode ser um pensamento, pode ser uma crença, pode ser as sombras. Tem que mexer. Trauma de infância, tem que olhar para isso. Não tem saída. Vai ter que mexer nisso, uma hora ou outra. Então, quanto antes, melhor. Agora, por que a gente fala que tem que ter amor? Porque quando você começa a ter amor, a sentir amor, essas coisas ficam mais leves de olhar. Porque é uma energia tão boa de transformação que você vai olhar diferente. Você vai querer buscar, você vai querer se transformar. E você vê que não é nada daquilo que você imaginava. Sua visão ganha um outro ângulo, né, Rafa? Você começa a olhar coisas diferentes. Né? Você começa... Possibilidades em tudo. Possibilidades, não é mais dificuldade, possibilidades. De renovação, de fazer diferente, de crescer de uma outra forma, de buscar de maneira aleatória, que às vezes a pessoa fala, poxa, não tem como, né? Você vai lá, faz, dá certo. Porque às vezes é coisa que ninguém está vendo e você está olhando, está ali na frente. É isso que acontece. Entende? Por quê? Porque você está numa sintonia com o universo, mesmo que... É aquela história, mesmo que o lado de fora que esteja em guerra, você está em paz. É isso. Então todo mundo está com uma dificuldade louca e você está de boa. Na mesma dificuldade. Porque você entendeu como é que o negócio funciona. Você não tem trava, você não tem bloqueio, você já resolveu as suas sombras. Resolveu. E se aparecer alguma outra, você resolve. Resolve facilmente, né? As pessoas não entenderam ainda o seguinte, ó. A gente está aqui para crescer. Crescer internamente. Evoluir. E a gente... Como que a gente evolui? É se melhorando dia após dia. Se melhorando. E essa melhora que a gente fala, vamos dizer assim, é uma harmonia do universo, já está pronto. Então a gente cresce em tudo que a gente for fazer. Então, no trabalho, vamos lá, no trabalho tem as dificuldades, tem os problemas, tem as pessoas. Se tudo flui bem, tá legal. Começou a dar umas enroscadas, começou a entrar em desarmonia, olha para dentro. Tem alguma coisa para dentro. Porque não... Entendeu? Porque está crescendo. Então, toda a dificuldade que a gente encontra ali é para o crescimento, mas tem que olhar para dentro. Por mais que a situação é lá fora, tem que olhar para dentro. Porque você tem que entender assim, se você quer se atualizar em alguma coisa, é você que tem que buscar. Você que tem que buscar conhecimento, você que tem que buscar uma alternativa. Então, tem um relacionamento de amigo, tá tudo bem, daqui a pouco vocês brigam. Dá uma briga, uma discussão, olha para dentro o que está acontecendo. Talvez é falta de respeito um com o outro, uma compreensão, e isso a gente tem que começar
a desenvolver nossas virtudes. Isso que é a nossa evolução no momento. Desenvolver nossas virtudes. Então, será que eu estou compreendendo meu amigo? Será que eu estou conseguindo olhar, né, a minha empresa do jeito que ela é, o meu emprego, as pessoas, como que é? Tem ciúme, tem inveja, tem competição, tem ganância? Se tem dentro, tem que resolver, tem que melhorar, tem que crescer. Então, tudo que a gente for fazer é em virtude da gente crescer, né? O autoconhecimento. Uma coisa que a gente pode ver no esporte, quem pratica esporte, quem gosta de praticar esporte, a gente vê bastante isso, né? Os limites da gente, aonde a gente pode ir, onde a gente não vai. Então, tá vendo que tudo que a gente for fazer é em função da gente se conhecer. Não, não tem saída. É isso. Isso faz toda a diferença também, né? É inevitável olhar, saber onde estão os prós e os contras. Então, tem todo mundo, né? Que é da gente. E todo mundo pode crescer de maneira magnífica. Todo mundo tem potencial. Por quê? Porque existe um espírito dentro ali, que é perfeito. Existe uma centelha divina ali que está ali dentro, doido para que as pessoas cresçam. Doido para que as pessoas prosperem. Eles não entenderam isso ainda. Mas só que tem que fluir como o universo quer. Porque, na verdade, o que o universo quer é uma coisa boa para todo mundo. É crescimento para todo mundo, é evolução para todo mundo, é prosperidade para todo mundo, é abundante. É abundância para todo. Bem, né? É? É o bem sobre o bem, né? O universo só quer isso. Só que as pessoas insistem, né, em ir para o outro lado. E aí vai dando os enroscos, vai tendo os problemas para que volte para a fluidez que o universo quer. E tudo que a gente for fazer é em função disso, de se autoconhecer, de resolver nossas sombras, de resolver os nossos pensamentos, nossos traumas, para fluir. Fluir, a gente tem que fluir. Né? Quando uma pessoa pratica um esporte lá, chega num limite, não desenvolve mais, só que tem outro que desenvolveu. O que está acontecendo com esse? Está com problema. É só olhar para dentro que você vai descobrir. É um medo, acha que não consegue, é uma crença limitante. Olha que negócio simples. E no trabalho é a mesma coisa. É a mesma situação. Todo mundo tem potencial igual. Potencial. Agora, uns estudam mais, outros estudam menos. É aí que entra umas diferençazinhas, né? Um consegue fazer com amor, o outro reclamando. Essas diferenças. Mas potencial, todo mundo é igual. Tem o espírito lá, tem a centelha divina dentro de cada um, esperando para o negócio acontecer. Só que precisa limpar. Precisa ter amor. Não esquece, tem que desenvolver o amor, não adianta. Começa com si mesmo. Né? Não tem saída, porque o universo é puro amor. É puro amor, não adianta, tem que sentir. Quando a gente começa a sentir, é diferente. É diferente. A gente tem que chegar a um nível, tá, de amar, está escrito lá, o inimigo. Porque na realidade ele não é nosso inimigo. Ele faz parte do universo, então faz parte do todo. Todos somos um, o inimigo faz parte. Tem que amar ele. E quando que chega nesse nível? Quando entende que o amor é maior do que se imagina. Começa a amar tanto, que entende tantas coisas, entra tanta informação, né? Começa a compreender as coisas, que vai amar qualquer um. Qualquer pessoa, qualquer bicho, qualquer animal, qualquer ser. Né? Vai amar a energia que existe tudo isso. Vai ser grato pelo planeta, vai ser grato pela casa, vai ser grato pelo carro que anda. O que é isso? É ter amor dentro de si.
É uma energia maravilhosa, né? Fluidez, leveza, Tudo de bom. e tudo entra em harmonia e começa a fluir. Sim. Olha o planeta abundante que a gente é. Por que tanta miséria? Falta amor. Falta amor, só isso. O dia que todo mundo começar a sentir amor, você vai ver que você muda rapidinho. Muda muito rápido. Porque as pessoas começam a entender que tem para todo mundo e todo mundo vai ser feliz. Ó, nós avançamos meia hora e nós temos aula, né? Então, beleza. Vamos deixar um pouco para a próxima, tá bom? E a gente, com certeza, ainda vai continuar ainda nesse assunto, né, Rafa? Ah, sempre a gente vai e volta, né? Porque tá tudo interligado, não tem. Né? Tá tudo interligado. Tem escapatória. Não tem escapatória. Mas é isso aí, então, gente. Até a próxima quinta. Até a Um abraço para próxima. todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.